Vamos ficar de pé agora para ler a Bíblia. Abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 6. Efésios, capítulo 6. Vamos ler a partir do versículo 10 até o versículo 18. Efésios, capítulo 6, do verso 10 ao verso 18. A palavra de Deus diz: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embrançando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém. Pai, te agradeço, ó Deus, pela oportunidade de estarmos juntos de novo em tua casa, ouvindo a tua palavra. Um momento importante para nós, de ouvir a tua voz, porque a tua palavra diz que a fé vem pelo ouvir da pregação, e sem fé é impossível agradar a Deus. Por isso, precisamos ouvir a tua palavra. Mas a palavra que sai de tua boca, não a palavra de homens, não as filosofias do mundo, mas a palavra de Deus, aquela que é o verdadeiro pão que alimenta a nossa vida, aquilo que precisamos para viver, sustentando cada um de nós. Fala conosco, Senhor, esta manhã. O que queremos é isto, ouvir a tua voz. Eu quero ser usado pelo Senhor para ser um instrumento em tuas mãos e poder transmitir a tua palavra. Para isso, preciso da unção e do poder do Espírito Santo. E é o que eu te peço aqui junto com os meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar, irmãos. Amados, este texto do apóstolo Paulo é um texto muito conhecido, muito usado quando se fala de um assunto que está bem em moda na igreja, sempre esteve, né? E volta e meia ele se torna mais evidente, que é o assunto batalha espiritual ou guerra espiritual, como você quiser chamar, não é? E muita gente fala muitas coisas sobre este assunto. Existem livros e mais livros escritos. Se você for numa livraria evangélica, você vai encontrar muitos livros sobre batalha espiritual, sobre guerra espiritual, e alguns com visões muito fantásticas até, não é? Você deve lembrar aí, os mais antigos no Evangelho, de uma série de livros chamado Este Mundo Tenebroso. Você já leu esses livros aí? Ficou com medo? Não dormiu à noite depois de ter lido os livros, né? Alguns livros assim que trazem algumas histórias, que trazem algumas revelações, né? Entre aspas, que partiram muitas vezes até da boca de demônios, que falaram, que disseram coisas quando foram interrogados por algum cristão poderoso. Então, muitas vezes saem assuntos assim, né, e que alimentam alguma crença a respeito de batalha espiritual que, de repente, nem está na Bíblia Sagrada. Não é? E a gente fica aí à mercê dessas considerações, desses pensamentos, sem, contudo, olharmos apenas para a Bíblia Sagrada. Batalha espiritual é uma realidade? É uma realidade. A Bíblia está falando sobre isso aqui. O que Paulo está dizendo é que há uma realidade no mundo espiritual
que está em luta, que está em conflito contra nós e que nós estamos inseridos nessa batalha, quer a gente queira ou não. Então, é algo verdadeiro. Agora, o que se pode falar disso, aí varia de acordo com a imaginação e, às vezes, até a má intenção de quem quer falar ou escrever alguma coisa. Que é uma realidade, nós não podemos negar, porque é bíblico. Então, o que acontece? Tudo que hoje vivenciamos no mundo físico não é tudo que está acontecendo. No mundo físico, você vê as coisas acontecerem, você vê notícias, você vê guerras, você vê coisas sendo feitas pelo homem. Mas, ao mesmo tempo, há um mundo espiritual em que também muitas coisas estão acontecendo. E isto é uma realidade afirmada pela Bíblia Sagrada. Há um mundo espiritual que está em conflito. E esse conflito no mundo espiritual afeta o mundo físico onde nós vivemos. Essa é uma realidade da batalha espiritual. Então, se nós estamos vivendo neste mundo, embora não sejamos dele, como diz a Bíblia, certamente estaremos também inseridos nesse contexto de batalha, de guerra espiritual. Então, Deus sabe disso, não é? E Ele quer nos preparar para isso. A razão do texto do apóstolo Paulo é esta: preparar os cristãos. Ele está escrevendo uma carta a uma igreja e alertando esta igreja, alertando os cristãos desta igreja, como deve ser o comportamento deles em relação a esta realidade que é a batalha espiritual, a guerra espiritual. Então Deus nos mandou para esta guerra. Mas também diz o texto que Ele nos deu equipamentos para esta guerra. Você não foi enviado para a guerra sem equipamentos, sem uma proteção, sem um uniforme. Então Deus forneceu armas para que a gente possa enfrentar esta guerra. Agora, o cuidado que temos que ter é não fantasiar demais. E a nossa mente, irmãos, ela é muito fantasiosa. Tudo que nós vemos hoje no mundo atual está influenciado por fantasia. Fantasias são imagens mentais que nós produzimos. E nós hoje estamos muito influenciados por isso. A mídia nos influencia, as artes nos influenciam com fantasias. São as fantasias que geram filmes, histórias, enredos, de qualquer espécie. E, por si só, elas não são malignas ou ruins. O homem é criativo, o homem imagina, o homem pensa, o homem cria com sua imaginação. Quantas histórias nós conhecemos que foram criadas pelo homem e que nós apreciamos, de alguns autores, né, conhecidos, outros nem tanto, mas que deixaram um legado que você aprecia, histórias que ficaram na sua vida, que marcaram a sua vida, filmes e tantas outras coisas. O homem tem essa capacidade de fantasiar, de inventar, de criar. O problema é quando também fazemos isso em relação à palavra de Deus e começamos a fantasiar e criar muitas coisas que, na verdade, são frutos da nossa imaginação ou da nossa capacidade de fantasiar as coisas. Porque gostamos da fantasia. Gostamos porque ela nos leva para fora da realidade. A fantasia nos faz enxergar algo que, na verdade, não existe. Nós gostamos disso. Então, o cuidado que temos que ter em relação a este assunto é também evitar o excesso de fantasias. Como eu citei, os livros aí que você já leu e tal, há coisas ditas, né, nessas publicações que tornam, de repente, você um refém de um mundo espiritual em que você precisa ficar atento o tempo inteiro, porque qualquer coisa, um diabo vai passar uma rasteira em você. Né? Você tem que entrar nos ambientes amarrando tudo. Você já viu uns crentes assim? O Lavi falou de super-heróis ali no louvor, eu pensei, né? Tem uns assim que já vão, pá, amarra aqui, amarra ali, tem um demônio ali na pilastra, pá. Então a pessoa virou um Guerra nas Estrelas, né? Virou com a força do bem com o mal, o Jedi, porque pega
né? Começou a ficar esquisita a coisa. Então, é verdade que existe um mundo espiritual. É verdade que nós estamos cercados por um mundo invisível que nós não percebemos com os olhos. Você vê passagens na Bíblia, como aquela de Eliseu, que eu preguei recentemente, em que ele está cercado pelo exército do rei da Síria, mas além daquele exército havia um outro exército mais numeroso de anjos, que são seres espirituais, que ele podia ver, mas que o seu colega, o seu aprendiz, não podia enxergar. Era real, mas ele não via. E o exército que Eliseu via era um exército de anjos. Então, veja, eu posso crer, como diz o texto bíblico, nós vamos ver daqui a pouco, que nós estamos cercados por um mundo espiritual que eu não vejo. Então, eu digo que aqui está cheio de anjos. Você concorda com isso? Mas você viu algum? Fora a pessoa que está do seu lado, não vi mais outro. Mas eu acredito que tem anjo aqui. Amém? Eu acredito. Agora, pode ter uns diabinhos também andando por aí. E agora? Aí a gente vai ficar, né? Onde é que está o anjo? Onde é que está o diabo? Irmãos, eu não preciso me preocupar com isso. O que a Bíblia diz, os anjos do Senhor se acampam ao redor daqueles que o temem e os livra. Ora, isso eu sei. Então, eu sei que tem anjos aqui comigo. Eu sei que aonde eu vou, o Senhor manda alguns. Amém, irmãos? Porque é bíblico. Agora, tem demônio? Tem demônio também, passeando a beça por aí, pela rua, por um monte de lugar. Existe, claro que existe. Há um mundo espiritual que eu não posso negar, que é real, é verdadeiro. Mas eu não posso entrar numa neurose ou numa fantasia de ficar imaginando que eu estou aqui cercado, porque é a mesma fantasia daqueles que acreditam em duendes, né, daqueles que acreditam em pirâmides, em pedras e tal. Começa a misturar os conceitos e as coisas, e isso é muito perigoso. Então, essa confusão no meio cristão não deveria existir, porque nós temos a palavra de Deus que nos orienta a entender aquilo que Deus quer nos ensinar. A palavra foi escrita para o ensinamento. Paulo deixou isso escrito para ensinar as pessoas como viver a batalha espiritual, que é diária. Você não vai precisar de um ambiente para a batalha espiritual. Sabe o que eu quero dizer? A batalha espiritual acontece em qualquer lugar. Não há um ambiente que aquele ambiente ali está carregado. Ali eu tenho que entrar meio de banda. Não. Não adianta, irmãos. Todo lugar é batalha espiritual. Aqui na igreja tem batalha espiritual. Tem ou não tem? Tem. Quando você se relaciona com as pessoas, quando você esbarra aí nos corredores, quando você vai na cantina, quando você fala com o irmão, em tudo isso há uma batalha espiritual. Há forças interagindo, querendo de alguma forma te prejudicar. Agora, eu tenho que viver como em relação a essa realidade? É isso que o texto bíblico aqui nos apresenta. E uma coisa eu preciso entender: qual o propósito dessa guerra? Porque se a minha mente ficar só na fantasia, a fantasia mostra muitas guerras que não têm propósito nenhum. Não é? A guerra é só uma diversão, é só para gerar efeitos especiais. Não é? Para que essa guerra? Essa guerra tem um propósito. E há um propósito maligno na batalha espiritual. Na verdade, só há batalha porque há o maligno, porque há o opositor, porque há o inimigo, porque há o adversário. Se não houvesse o adversário, não haveria batalha. Se não há o inimigo, não há batalha. Não é? Vou lutar contra quem? Mas há o inimigo, e a Bíblia o identifica como Satanás, o inimigo. Então, ele é agente nessa batalha. Na verdade, é só porque ele existe que há essa batalha, senão não haveria essa batalha. Então, qual o objetivo desse inimigo nessa batalha? Eu preciso entender para que eu possa até me preparar para a luta. Se você quer se preparar para uma luta, você precisa conhecer o seu inimigo. Sabia disso? Isso é estratégia. Você precisa conhecer o inimigo. Ah, que é isso, pastor? Só preciso conhecer Jesus, não quero conhecer o diabo, não. Não, veja só, quando você vai estudar teologia, tem matérias que se chamam satanologia, o estudo da doutrina de Satanás. Ah, você tem que estudar, tem, porque você tem que conhecer a doutrina, você tem que conhecer o inimigo.
para que você, conhecendo o inimigo, se prepare contra ele, se arme contra ele, venha a se precaver das suas estratégias e dos seus objetivos. Então, a primeira coisa que eu tenho que pensar com relação à batalha espiritual não é ficar fantasiando como é que o diabo está vestido para vir atrás de mim. É entender qual o seu objetivo nessa guerra. Ele tem um objetivo, tem ou não tem? Senão, não estaria guerreando. Não faz nada à toa. Ele tem um propósito e tem um objetivo. E o objetivo do diabo, ele se diferencia de acordo com o tipo de pessoa. Eu posso dizer para você que há dois tipos de pessoa no mundo, como a Bíblia resume para mim: os que são de Deus e os que não são de Deus. A Bíblia chama os filhos de Deus e os filhos do diabo. Assim a Bíblia fala. Não fique chateado comigo, porque é a Bíblia que diz isso. Filho de Deus, filhos do diabo. Os que ajuntam e os que espalham. Os que são por ele e os que são contra ele. Dois tipos de gente existem no mundo. Só esses dois tipos de gente, como diz a Bíblia Sagrada. Mas a estratégia e o objetivo do diabo é diferente de acordo com estes dois tipos de gente. O diabo tem um propósito na guerra contra o cristão e tem um propósito diferente contra o não cristão. Embora todos os dois, no fundo, sejam matar, roubar e destruir. Não é esse o objetivo de Satanás, como a Bíblia revela lá em João 10? O ladrão não veio para isso, então, no fundo, o que ele quer é isso. Mas a estratégia e o objetivo inicial na vida do cristão e na vida do não cristão são diferentes nessa guerra espiritual. O que Satanás deseja na vida do não cristão? Qual é o seu foco? Que ele jamais se torne cristão. É esse o foco. Ou seja, o que ele quer na vida de quem não é cristão é que a pessoa seja afastada da cruz de Cristo, que ela não tenha um encontro com Jesus, que ela possa ser distraída de qualquer meio que ele tiver, para que ela jamais enxergue em Jesus a salvação, o perdão dos seus pecados. Então, o propósito de Satanás com as pessoas no mundo, você vai dizer, é botar elas bêbadas, é fazer isso, é fazer aquilo. Não, irmãos, tem pessoas no mundo que Satanás atua sobre elas, mas não deixa elas drogadas, não deixa elas bêbadas. Muito pelo contrário, às vezes deixa elas podres de ricas. É ou não é? O objetivo é que elas não se rendam a Jesus. Como ele vai fazer isso? É com ele. Se com uns ele vai usar a bebida, o espiritismo, a macumbaria, a droga, um monte de coisa. Mas com outros ele vai usar a opulência, a riqueza, os poderes do mundo, os principados do mundo, para, com o mesmo propósito, afastar as pessoas da cruz de Cristo. O método, ele é muito esperto e diversificado na sua maneira de agir. Mas o objetivo é único. Com alguém que não é de Cristo, é que essa pessoa nunca o seja. Que ele possa distraí-la dos meios que ele puder para afastá-las da cruz de Cristo, para que elas jamais venham à cruz para receber salvação dos seus pecados. Esse é o objetivo de Satanás. E na igreja, com o cristão, qual é o objetivo de Satanás? Alguns arminianos diriam que o objetivo é fazê-los perder a salvação. Como eu não acredito que um crente verdadeiro perde a salvação, eu não sou arminiano, mas também não sou calvinista, não é? Eu preciso entender de maneira diferente o objetivo de Satanás. Ele não quer que um crente perca a salvação, porque ele sabe que um crente verdadeiro não perde a salvação. Então, o que eu posso fazer com o diacho desse crente? É o que Satanás pensa, né? Já que ele não posso tirar ele da salvação, porque Jesus disse, as minhas ovelhas estão nas minhas mãos e ninguém as arrebatará das minhas mãos, Satanás se inclui nesse ninguém, não é? Não há nenhum poder, não há nada no mundo presente, nem no porvir, que possa me separar do amor de Deus que está em Cristo. Satanás conhece a Bíblia e sabe disso. Então, o que ele vai fazer na vida de um cristão? Bom, já que eu não posso levar ele para o inferno, eu vou fazer com que a vida dele se torne um inferno aqui na terra. Óbvio, não é?
Já que eu não posso lançar no inferno aquele que Deus salvou, eu, de alguma forma, vou oprimi-lo, vou atacá-lo, para que a vida dele aqui na terra se torne um inferno. Os que não são de Cristo, ou os que estão na igreja, mas também não são de Cristo. Veja, só dois tipos. Ou é de Cristo ou não é. Eu não estou falando de estar na igreja ou não estar. Tem muita gente que está na igreja e não é de Cristo. Tem muita gente que tem até cargo na igreja e não é convertido. Então, eu estou falando de crentes verdadeiros e de outros que não são crentes, independente de onde estejam. Com os que não são crentes, o objetivo é que nunca sejam, mesmo que estejam numa igreja. Satanás pode distrair pessoas dentro da igreja para que elas se conformem com a religiosidade da igreja e jamais se rendam a Jesus. Ele pode manter pessoas até na igreja, desde que elas não se convertam, desde que elas continuem encrenqueiras para o resto da vida. Ele mantém elas dentro da igreja, elas estão muito bem dentro da igreja. Satanás está mantendo pessoas dentro da igreja, irmãos, assim como está mantendo pessoas num centro de macumba. É o mesmo. A estratégia é a mesma, mantém a pessoa na igreja, ela pensa que está salva, mas ela não é salva, e ela não se rende a Jesus. Satanás mantém gente na igreja. Você acha que Satanás só quer afastar a gente da igreja? Não, alguns ele quer manter aqui dentro, até para criar problema. Da onde você acha que veio o joio? O que a Bíblia fala sobre o joio? Quem foi que semeou? Foi o maligno. O que quer dizer o maligno semeou o joio na igreja? Que Satanás mantém pessoas na igreja. Oh, pastor, é verdade. Algumas pessoas são mantidas na igreja por Satanás. E eu digo para você, irmãos, que conversão é diferente. Na vida de um convertido, ele não pode tirar a salvação, mas ele também não vai deixar ele de lado. Porque um convertido atrapalha muito o diabo. Sabia? Um verdadeiro crente cheio do Espírito Santo atrapalha muito Satanás. Está sempre atrapalhando os planos malignos. Porque está sempre tentando levar a salvação às pessoas, está sempre mostrando a verdade para elas. Então um crente incomoda. Um crente incomoda muita gente. Né? Tem aquela música. Um crente incomoda, irmãos. Sabia disso? Incomoda. Incomoda Satanás. Então é contra esse crente que ele também se levanta. Para quê? Para oprimi-lo. Para fazer com que a sua vida vire um inferno aqui na terra e ele, por isso, não seja frutífero. Não produz os frutos que só um crente verdadeiro pode produzir. Pode a árvore má produzir bons frutos? Perguntou o Senhor. Não. Só a árvore boa pode produzir bons frutos. Então Satanás se levanta contra a árvore boa para que ela não produza os bons frutos que ela deveria produzir por natureza. Então o propósito de Satanás na vida de um cristão é fazer com que ele seja infrutífero, fazê-lo cair em pecado, fazê-lo ser oprimido pelas suas obras, pelas decisões que ele toma na vida e também de alguma forma torná-lo inativo. É cristão, vai ser salvo, mas como que pelo fogo. Vai passar raspando na porta do céu, porque é inativo, é infrutífero, não tem galardão para ele. Esse é o propósito de Satanás na vida de um cristão verdadeiro. Então, amados, Satanás tem objetivos muito definidos na sua luta nesta batalha espiritual. Agora, Deus também tem propósitos. Preparar cada cristão com a palavra que ele nos deixou, para que a gente possa resistir ao diabo. Não é isso que a Bíblia diz? A Bíblia diz para você resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas antes diz assim: sujeitai-vos, portanto, a Deus. À medida em que você se sujeita a Deus, você se torna resistente ao diabo e ele foge de você. É assim que a Bíblia coloca. Então, a guerra espiritual se resume de uma forma muito simples, biblicamente. O objetivo de Deus é te fortalecer. Fortalecer você, igreja, para que você resista ao diabo. E não caia nas suas armadilhas, para que você não se torne infrutífero. Então, a vitória da igreja na batalha espiritual, ela se estende ao mundo na forma de mais conversões, do evangelho sendo melhor divulgado, porque os crentes mais dão frutos. E assim a batalha é vencida pela igreja do Senhor.
mas nós precisamos estar nos planos de Deus para que essas coisas aconteçam na nossa vida. Então, o texto que nós lemos coloca a lição de Paulo, a orientação de Paulo, para que a gente tenha um comportamento nessa batalha. E agora, antes desse capítulo 6, no capítulo 5, o apóstolo Paulo fala de algumas atitudes que a igreja deve ter para que ela seja este instrumento que resiste ao diabo e que será usado por Deus para a propagação do Evangelho. Vamos ao capítulo 5, que nós não lemos, e ler aqui alguns versículos. Qual deve ser a atitude da igreja? Tem igreja aqui essa manhã? Qual deve ser a nossa atitude, então? Versículo 1 do Efésios, capítulo 5, até o verso 5. Diz assim: sede, pois, como é que você tem que ser? Imitadores de Deus, como filhos amados. A quem Deus está falando? Aos filhos. Quem são os filhos? Aqueles que receberam a Jesus e nele creram. João 1,12. Então, como filho que você é, se torne um imitador de Deus. É a primeira coisa que ele diz. Andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Andem em amor. Mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiças nem sequer se nomeiem entre vós, como convém a santos. Tem santos aqui? Para você que Deus está falando. Nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes. Antes, pelo contrário, ações de graças. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Primeira coisa, então, que Paulo nos diz, qual deve ser a atitude da igreja? Imitar Cristo. Quanto mais você imitar Deus, mais você se parece com Deus e menos você se parece com o diabo. Amém? Agora, quanto menos você imitar Deus, mais parecido com o diabo você é. Normalmente o filho se parece com o pai, concorda? Como filho amado, seja um imitador do seu pai. Agora, quem é o seu pai? Se você tem por pai o diabo, como a Bíblia fala algumas vezes, a tua vida vai apresentar todas essas coisas aqui. Mas se você tem por pai Deus, na tua vida essas coisas não podem aparecer. Por quê? Porque elas te tornam semelhantes ao diabo. Você tem que ser semelhante a Deus. Então você tem que buscar para a sua vida características de Deus que te tornem parecido com Deus. Ninguém tem uma foto de Deus. Então o que você conhece de Deus é o seu caráter, é a sua maneira de ser e de agir. É essa maneira de ser e agir e o caráter que você deve imitar, porque isto te tornará mais semelhante a Deus. Essa é a atitude da igreja antes da guerra espiritual. Versículo 6, ele diz: ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Veja, ele compara de novo a um outro grupo chamado filhos da desobediência. Há um grupo chamado filhos de Deus e um grupo chamado filhos da desobediência. E o que ele diz? Ninguém te engane com palavras vãs, porque este é o procedimento e por isso vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Os filhos da desobediência são facilmente enganados, você não. Então, o alerta que Deus nos dá: não se deixe enganar. Mas o que eu tenho para não me deixar enganar? Eu preciso ter conhecimento. Quanto menos conhecimento você tiver, mais fácil será te enganar. Concorda comigo? Uma pessoa que tem um pouquinho mais de conhecimento que você e um pouquinho de habilidade, ela te enreda, te engana e te convence a comprar o que você não precisa. É ou não é? Falta conhecimento. Então, quando falta conhecimento, você é facilmente enganado. Aí Deus está dizendo, a atitude da igreja: não se deixe enganar. Equivale dizer, conheça mais Deus, conheça mais sua palavra. E aí você não vai cair nas mãos de enganadores, de pessoas que tentarão perverter a verdade e te enganar.
versículo 7, diz: portanto, não sejais participantes com eles. Com eles quem? Com os filhos da desobediência. Você não pode tomar parte junto com os filhos da desobediência. Pois outrora éreis trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Você antes era treva, igual a esses da desobediência, mas agora você é da luz, precisa andar como da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. Ou seja, a atitude do cristão antes da batalha espiritual. Ele está falando isso antes de ensinar sobre a batalha, mas ele já está propondo uma atitude. Não se misture com as trevas. Os versículos 7 a 10 se resumem nisso. Antes você era das trevas, agora você não pode mais ser. Antes você fazia coisas semelhantes aos filhos da desobediência, agora você não é mais. Você é filho da luz. Então você não pode, você não tem o direito de se misturar com as trevas. Por quê? Quanto mais você se misturar com as trevas, mais refém você será. Mais fácil será enganar você. E todos os princípios aqui vão cair por terra. Você não imitará Deus, porque você imitará as pessoas com quem você anda. Tem um ditado que diz: diz-me com quem andas e te direi quem és. Então, as pessoas com quem você anda, você tende a imitá-las. Então, se você se misturar com as trevas, você tenderá a imitar as obras das trevas. E aí, ao invés de se parecer com Deus, se parecerá com o diabo. Assim está nos dizendo a palavra de Deus. Versículo 11 continua: e não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Antes, porém, qual a atitude? Reprovai-as. Porque o que eles fazem oculto, o só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Do versículo 11 a 14, Paulo está dizendo o seguinte: não se omita. Resumindo, é isso. Primeiro ele diz: você não pode se envolver com as trevas. Você não pode se misturar com as trevas. Mas agora ele diz: você não pode se calar diante das obras das trevas. Você precisa reprová-las. Está escrito aqui, você leu comigo? Hoje nós vivemos um momento complicado, porque hoje se dá valor ao que é politicamente correto. Sabe o que é politicamente correto hoje? Você faz o que quiser da sua vida, eu não me meto nisso. Esse é o politicamente correto. Você casa com quem você quiser, você sai com quem você quiser, eu não me meto nisso. Esse é o politicamente correto. Só que a Bíblia, ela é politicamente incorreta. Porque ela diz que a gente tem que reprovar, mesmo quando ninguém pediu a nossa opinião. Isso é um problema, né? E hoje muitos cristãos estão querendo ser politicamente corretos. E aí estamos fazendo vista grossa para tudo que está acontecendo. Não vamos falar de ninguém. Quer ser gay, pode ser gay. Deixa ele, deixa ela. Não vamos entrar nesses assuntos, porque isso vai trazer complicação. Quer casar várias vezes? Casa, não tem problema. Quer casar homem com homem, mulher com mulher, homem com cavalo, mulher com lagartixa? Pode casar, não tem problema. Cada um faz o que quiser da sua vida, estamos num mundo livre. Só que a Bíblia diz que a gente tem que reprovar. E, na verdade, o que querem nos tirar o direito é o direito de reprovar. Veja, reprovar as obras, reprovar as atitudes, falar contra o erro. Não contra especificamente o ser humano por trás do erro. O ser humano por trás do erro, ele precisa ser salvo. Ele precisa receber a palavra de salvação que o leve ao arrependimento. É isso que ele precisa, como todo ser humano precisa, inclusive eu e você um dia recebemos essa palavra para nos arrependermos. Agora, as obras precisam ser reprovadas. Então, a igreja não pode se calar diante das obras que precisam ser reprovadas. Mas hoje não, tudo pode.
Hoje está limpo, cada um faz o que quiser. Com o seu corpo, faça o que quiser, bote tatuagem, bote piercing, faça o que você quiser. Você é livre para fazer o que quiser. E eu vou continuar aqui reprovando, porque a Bíblia está mandando reprovar. Agora, você, hoje, por exemplo, quem é professor hoje tem um problema, porque hoje a escola manda aprovar. E aí aprova todo mundo. E aí as pessoas chegam ao segundo grau, não sabem fazer conta de somar nem de diminuir. Porque a ordem é aprovar. Até na sociedade, essa coisa politicamente correta está se infiltrando de uma maneira terrível. Ninguém reprova mais ninguém. Porque você é livre para fazer o que você quiser. Só que a Bíblia não diz isso. A Bíblia não diz só para você ser santo e deixar as trevas para lá. Ela manda você ser santo e reprovar as obras das trevas. As obras. Pense bem, atenção. Então, hoje, muitos cristãos se calam ou começam até a pensar, quem sabe, de repente, né? No final Deus aceita, Deus muda, mas não é isso que a Bíblia diz. E isso faz parte da guerra espiritual que nós estamos vivendo. Porque Paulo fala isso antes de falar da guerra espiritual. Fala isso como um preparo para nós. Se você não reprova as obras das trevas, como é que você vai lutar contra elas? Pensa nisso. Se você não reprova as obras das trevas, quando chegar na batalha, como é que você vai lutar contra aquele que você não reprova? Como é que você vai se opor contra aquele que você não reprova? Me explica isso. Não vai se opor. Aí a gente começa a achar que tudo pode hoje, está tudo bem, não, eu vou aceitando na sua família, na sua casa, tudo bem. Vai entrando, vai fazendo do jeito que você quiser. Porque você não reprova. Se você não reprova, você não pode lutar contra. E aí a guerra já foi vencida pelo lado mal, não é? Versículo 15, voltando ao texto de Efésios capítulo 5, até o 17, ele diz: portanto, vede prudentemente como andais, não como néscios e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Lição de Paulo: ande com prudência. Prudência, irmãos, prudência é cuidado, equilíbrio, tenha muito cuidado, não seja impulsivo, porque hoje Satanás tem pego muita gente na impulsividade, na revolta, na rebeldia, não é? Não gostei desse pastor não, vou para o mundo, vai. É aí que Satanás te pega. Seja prudente, cada passo que você der, preste atenção aonde você pisa, preste atenção no chão que você está pisando, preste atenção nas decisões que você toma, para que elas não sejam precipitadas e depois você venha colher os frutos amargos dessa decisão. Vede prudentemente como andais, remindo o tempo, não como nécios, mas como sábios. Você tem sabedoria de Deus, então ande nessa sabedoria. Versículo 18: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Encha-se do Espírito. Tudo isso antes da guerra espiritual. Ele está falando de um comportamento. Encha-se do Espírito, encha-se de amor no relacionamento com os irmãos, para que você possa enfrentar a guerra. Ao invés de se encher de um monte de coisa, encha-se do Espírito. E quanto mais do Espírito você se encher, mais forte você será para resistir ao inimigo, ao diabo, que é a tônica do nosso assunto aqui. Então, Paulo ensina, irmãos, que nós precisamos viver dessa maneira, para que então a gente possa resistir ao diabo e enfrentar a guerra espiritual de acordo com aquilo que ele diz aí sim no capítulo número 6. Vamos ao capítulo 6 agora, a partir do verso 10, aonde começamos a ler.
Veja como ele nos coloca nessa guerra e como ele define as armas e os equipamentos que Deus nos deu para vencer essa guerra. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus. Para quê? Para poderdes ficar firmes contra o que, irmãos? As ciladas do diabo. Veja, as ciladas que o diabo faz. Para quem é do mundo, ele faz para que ela nunca chegue à cruz. Para quem é crente verdadeiro, ele faz ciladas para que você caia, para que você se afaste de Deus, para que você não seja ativo e operante na obra do Senhor. É esse o propósito. Então, o que Paulo diz: busque forças em Deus, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para que você fique firme contra as ciladas. Então ele diz, antes de ir para a guerra, vista o uniforme, vista a armadura de Deus. Pensa bem, naquele tempo da Idade Antiga, para que servia uma armadura? Para que um soldado usava uma armadura? Para evitar ferimentos. Para evitar ferimentos, principalmente os fatais, o capacete, a proteção peitoral, os pontos vitais, para que ele não fosse ferido e morresse. Então, o que Deus está dizendo? Se fortaleça no Senhor e vista a armadura. Mas Ele te deu essa armadura, irmãos. A armadura de Deus para você. Mas você tem que vestir, você tem que colocá-la sobre você. Porque o que adianta ter uma armadura se você não a estiver usando na hora que o inimigo atacar? É igual o povo que quer ter carro blindado, né? Mas não pode sair do carro, né? E quando sai do carro, pá! E o que adianta, então? Ter uma armadura se eu não a estou vestindo? Se eu não a estou usando, eu boto ela no armário e digo, que bonita a minha armadura, linda. Ela não serve, ela não funciona para o que ela foi criada. Então busque forças em Deus e vista a sua armadura, é o que ele começa a dizer para nos preparar. Versículo 12, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. E o que ele diz agora? Quem é o inimigo? Ou seja, você vai para a guerra, você tem que saber quem é o inimigo. Amém? Porque senão acontece algo que os militares chamam de fogo amigo. O que é fogo amigo? É quando no meio da batalha, o soldado começa a atirar em outro, achando que é o inimigo, mas não é do seu próprio exército. A pior coisa do mundo é o fogo amigo, né? Não acontece só em Counter-Strike. Ninguém entendeu o que eu disse, né? Só os jovens. O fogo amigo não acontece só no videogame. Melhorou? Fogo amigo acontece na batalha. Você imagina uma batalha? Tiro para todo lado, todo mundo pá, 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 pá. Você se esconde ali, está numa moita, o cara olha de longe, pensa que é o inimigo e pá! Mas é do teu exército. Então eu preciso discernir quem é o inimigo antes de ir para a batalha. E aí Paulo deixa claro aqui, a nossa luta não é contra o sangue e a carne. O inimigo não é uma pessoa, por mais que a pessoa esteja endiabrada. Entendeu? Aquela pessoa ali é demônio puro. Beleza, mas não é ela o inimigo. O inimigo é o demônio que está nela, entendeu? O inimigo não é a carne e o sangue. O inimigo são os principados, as potestades, os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Eu preciso saber quem é o inimigo para que eu não dê tiro no amigo. E hoje muita gente não sabe quem é o inimigo e sai dando tiro no amigo. Sai atirando para tudo que é lado, não é? E com isso, ao invés de se precaver e se guardar e guerrear, acaba ferindo as pessoas com a guerra espiritual. Isso é um problema, irmãos. Ferir as pessoas que eu deveria proteger, ferir aqueles que deveriam estar do meu lado. Isso é um erro comum e Satanás também tem se infiltrado na igreja para que essas coisas aconteçam. Hoje dizem por aí que a igreja é um grande campo de pessoas feridas, e muitas estão fora dela porque foram feridas dentro da igreja, porque não foram confundidas com o inimigo, e elas não são o inimigo.
A nossa luta não é contra o sangue e a carne. Você entendeu isso? Então, discirna bem quem é o inimigo antes de dar um tiro. Antes de atirar, veja bem quem você está atirando. De repente, você está atirando na pessoa errada. O inimigo precisa ser discernido. Versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir quando? No dia mau. E depois de terdes vencido o quê? Tudo, permanecer inabaláveis. Eu e você precisamos estar preparados para o dia mau. Esse alerta de Paulo é interessante, queridos, porque nem todos os dias são bons. Amém? Mesmo quando eu estou com o Senhor. Com o Senhor todos os dias são maravilhosos. Sim, com o Senhor eu venço. Mas eu enfrento o mal com o Senhor. Amém? Eu enfrento tempestades com o Senhor. Os discípulos estavam no barco quando a tempestade começou e o Senhor estava lá dentro, mas a tempestade começou. Botou medo neles. Foi um dia mau. Existe o dia mau e eu preciso me preparar para ele. Há pessoas que não se preparam para o dia mau, só se preparam para as vitórias, só se preparam para as bênçãos, só se preparam para as coisas maravilhosas. E aí, quando vem o dia mau, elas são destruídas. Elas caem em depressão, elas se afundam no abismo existencial, porque só se prepararam para coisas boas. São como os filhos que a gente cria de maneira mimada. Só preparamos para coisas boas. Nunca levaram um choque numa tomada 220. Então, eles terão problemas. Você precisa saber, e o seu filho precisa saber, que o dia mau vem. Mas eu tenho armas em Deus para me preparar. Tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E depois de terdes vencido tudo, permanecer inabalável. Veja, Deus acredita na nossa vitória. Depois de ter vencido tudo. Eu vou enfrentar o dia mau, mas eu vou vencer. Não porque eu sou bom, mas porque Deus está comigo e eu tomei a armadura para me defender. E eu discerni o inimigo. E eu fiz aquilo que Deus está mandando nessa luta. Versículo 14, ele continua. Estais, pois, firmes, cingindo-vos, vestindo-vos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Agora o uniforme ficou completo. Além da armadura, ele está dizendo que há algo para você calçar nos pés, para proteger os seus pés. Está dizendo que há um escudo para você embraçar. Está dizendo que você também tem um capacete e uma espada para enfrentar. Veja, o capacete, a espada, o escudo, os calçados, a armadura, um uniforme completo que Deus forneceu a você, para que você possa enfrentar o dia mau. Estar vestido com as armas que Deus te deu para lutar contra o inimigo. Lembrando que o objetivo do inimigo no mundo, levar as pessoas para longe de Cristo. O objetivo do inimigo na igreja, nos crentes verdadeiros, oprimi-los para que eles fiquem infrutíferos. E você vai lutar contra isso. Pregar o evangelho é o calçado. Calçado nos pés, a preparação do evangelho, a pregação do evangelho. Porque o evangelho liberta as pessoas. Então, quando você prega o evangelho para alguém, você está ferindo Satanás. Quando você prega o evangelho para alguém, você está contra o diabo. Você está dando um chute bem dado no diabo. Você está pregando o evangelho. Então você se veste todo para se proteger contra o mal, para que você não seja atingido e deixe de ser frutífero, e ao mesmo tempo, com esse escudo, com essa espada que é a palavra de Deus, como ele diz aqui, você vai vencendo o inimigo e vai pregando o evangelho às pessoas que não o conhecem. Ou seja, tirando o efeito de Satanás sobre a vida daqueles que não conhecem a Cristo. Então você recebeu de Deus todas as armas, todo o conteúdo necessário, todo o conhecimento, toda a palavra para te preparar, para imitar a Deus, para viver da forma como Deus deseja, para que você possa enfrentar o dia mau e vencer essa batalha. E termina ele no verso 18 dizendo: com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito,
Para isto vigiando, com toda perseverança e súplica por todos os santos. A arma final, a oração. A oração é a nossa arma também, nessa batalha, e que nós devemos fazer todo o tempo no Espírito, vigiando, suplicando por todas as pessoas, por todos os santos, como diz a palavra de Deus. Irmãos, Deus nos deu as armas, Deus nos deu as vestimentas, Deus nos deu tudo para que eu possa resistir. Se eu não resistir e o diabo me vencer, uma coisa eu sei, a culpa não foi de Deus. Amém? Não vamos colocar a culpa em Deus. O diabo fez isso comigo. O diabo isso, o diabo aquilo. Não. Você não usou o escudo. Você não usou a armadura. Você não vestiu o calçado. Você não pôs o capacete. Você não usou a espada. Por isso, ele venceu. Por isso, ele te atingiu. Por isso, ele te feriu. Por isso, ele te deprimiu, te oprimiu e te tornou infrutífero. Ao salvo, eu estou falando. Mas ao que não conhece a Cristo. Ele tem afastado de Cristo. Ele tem distraído com fantasias, com todo tipo de coisas que ele tem colocado nesse mundo, para que a pessoa jamais o encontre, jamais se renda. A função da igreja nesses últimos dias é viver e pregar o Evangelho, para que alguns ainda sejam tirados das mãos do diabo e trazidos para as mãos de Deus. A maior batalha espiritual é essa. Não é a gente ficar dentro de casa amarrando coisa, vendo demônio em tudo que é lugar. Isso é coisa de sorte, de azar. Tem gente que entra nessa batalha porque quer se dar bem na vida, né? Então vou amarrar todos os demônios para que o meu negócio prospere, para que a minha empresa desponte, para que uma mulher amada volte em 3 dias. Não, isso não é guerra espiritual. Guerra espiritual é atingir o inimigo nos seus propósitos. Com o mundo que não conheçam a Cristo, você vai lá e apresenta a Cristo. Com você que é salvo, que você se oprima, se deprima, caia e seja infrutífero. Você diz a ele, eu resisto a você, e você vai embora em nome de Jesus. Porque eu vesti a armadura, eu me preparei com as armas que Deus me deu, e o diabo não tem vez em mim. Assim tem que ser a tua vida. Amém? Assim tem que ser a nossa vida, em nome de Jesus.